Muito boa noite a todos que nos acompanham pela internet, as pessoas presentes. Quero agradecer a presença do nosso secretário municipal, senhor Frank Celestino, e informar a todos que, sob a proteção de Deus, estamos iniciando a 133ª sessão ordinária, 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos os vereadores e aos presentes para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Eu tenho outro aqui. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 132ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizar a 133ª
32ª Sessão Ordinária, em sua 17ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cito a Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Israel, solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade, ficando então suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis. Ofício Gabinete 162 de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 018 de 2020, de 30 de julho de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 160 de 2020, senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 016 de 2020, de 30 de julho de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel que especifica e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 059 de 2020, senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 015 de 2020, de 30 de julho de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural, o CMPC, e o Fundo Municipal de Cultura, FMC, e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei 016/2020, 015/2020 e 018/2020, o qual deliberamos numa única votação, tendo em vista os projetos já serem de conhecimento dos vereadores. Projeto de lei 016 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel que especifique das outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação imóvel consistente em um terreno sem benfeitorias, situado na rua Juca Pita, 2072, designado pelo lote 10, objeto da matrícula 26.286 do cartório de registro de imóveis da comarca de Presidente Epitácio, com a seguinte descrição: localizada na quadra completada pelas ruas Cassimiro de Abreu, Iracema de Carvalho Noronha e Avenida Tibiriçá, nessa cidade, comarca de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, medindo o dito terreno 10 metros, onde confronta com a rua Juca Pita, 96,6 metros pelo lado direito de quem da rua olha o terreno, onde confronta o lote 09, o imóvel 252 da rua Juca Pita, e 96,6 metros pelo lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, onde confronta o lote 11, o imóvel 2094 da rua Juca Pita, e 10 metros de fundo, onde confronta com a parte A, desmembrada da estância Santa Priscila, encerrando uma área de 966 metros quadrados. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto 015 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre
Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, e o Fundo Municipal de Cultura, FMC, e das outras providências. Artigo 1º, o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, e o Fundo Municipal de Cultura, FMC, serão regidos por esta lei, sendo instrumentos públicos de participação comunitária na gestão das atividades culturais do município da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dispõe sobre o projeto de lei 018/2020, que dispõe sobre inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de decreto adicional especial e suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências, no valor de R$ 689.801,90. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de lei 018/2020, 016/2020, 015/2020, lidos pelo senhor secretário, estão em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de lei 018, 016, 015/2020 foram aprovados por unanimidade, deliberados por unanimidade. Dando prosseguimento, eu queria solicitar a presença do contador da Prefeitura, o senhor Marcelo Zubikov, para que faça algumas explanações sobre o projeto de lei a ser apreciado de número 018/2020. Boa noite a todos. Vim fazer uma explanação das suplementações, né, e crédito especial que será feito através do projeto 018, né. Então, no seu artigo 3º, fala sobre a abertura dos créditos especiais, né, para a divisão de agricultura e pecuária, compra de equipamentos, no valor de 191 mil. Essa compra de equipamentos refere-se a um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que elenca 191 mil de convênio e 19 mil de contrapartida, totalizando 210 mil para a compra de máquinas agrícolas, né, 2 tratores para os pequenos produtores. Qualquer dúvida, depois vocês podem estar perguntando, tá? Seguindo, construção e equipamentos da creche do Jardim dos Pioneiros, né, para ser retomada a construção a conclusão, né, da creche do Jardim dos Pioneiros, que está há alguns anos já parado, né. Então, esse valor que consta aí do crédito especial, 498, refere-se a convênio e mais um valor de 329 mil de contrapartida. Essa contrapartida foi alinhada, né, pelo valor, né, foi levantado qual seria o valor para a conclusão. Então, seria esses 498 que vem de convênio e mais 329 de contrapartida. Dando seguimento, os créditos especiais, créditos suplementares, desculpa, né? Tem os 19 mil, né, que eu já havia falado lá na frente, da contrapartida do convênio com o Ministério da Agricultura, né? Depois, tem 2 suplementações de 100 mil para a Santa Casa, uma sendo de convênio do Estado, do deputado Mauro Bragato, e o outro do convênio federal do deputado Alexandre Frota, acho que eu tenho aqui, acho que é para custeio.
né? Isso, os dois casos são para custeio. E dando seguimento também, né, para a conclusão, né, da obra do esgoto do Campinal, até porque tinha sido feita uma parte, né, e para dar andamento, né, foi feito um novo ajuste juntamente com a SESC, foi feito um acerto, né, acho que até diminuíram de alguma obra, e esse repasse será feito através do convênio da indenização da SESC, do Ministério Público, no valor de R$ 1.292.000 para a conclusão daquela obra do esgoto do Campinal. Uma parte já tinha sido empenhada e falta aí essa parte ainda para estar concluindo, né, para estar sendo feita a conclusão da obra. E a última aqui é os 329.000 que eu havia falado, né, que era da contrapartida para a conclusão da creche lá do Alto do Mirante, do Jardins Pioneiros, desculpa, Jardins Pioneiros, e essa parte refere-se à contrapartida, só que ela vai ser utilizada a parte do QES, do salário de educação. Como está tendo o gasto está sendo pouco, né, até porque o QES vem para pagar o transporte escolar, como não está tendo transporte, então essa economia que está se fazendo vai ser aplicada na conclusão da creche do Jardim dos Pioneiros. Abaixo, né, vem falando sobre a questão dos excessos de arrecadação, né, da parte dos convênios que serão repassados no valor de R$ 1.282.000 e após algumas despesas, né, que serão anuladas para suportar os créditos especiais e suplementares que foram feitos através do projeto. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Mais nada? Eu agradeço pela atenção, tá? E qualquer coisa pode estar procurando a gente na prefeitura. Obrigado. Queria agradecer a participação do Marcelo Zubikov, onde trouxe informações sobre o referido projeto de lei. Em seguida, quero convidar nosso secretário de Turismo e Cultura, senhor Frank Celestino, onde ele vai discorrer sobre o projeto de lei 015/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política Cultural, onde ele vai falar da importância e a necessidade da criação dessa lei, aprovação e a criação desse conselho. Com a palavra o nosso secretário, senhor Frank. Boa noite a todos e a todas. Essa lei que nós encaminhamos para cá, existe a lei de 1873 de 2003, que criava o Fundo Municipal da Cultura. Em seguida foi criada outra lei, 2170 de 2008, Organização e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Depois, em decreto 2682 de 2010, criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Depois a lei 2375 de 2011 autorizava o chefe do Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado por intermédio da Secretaria de Cultura. Mas faltava o Conselho, né, que sem o Conselho não tem como você receber verba. Então, nós conversamos com o jurídico, todas essas leis que vocês estão vendo aqui, nós concluímos junto agora num pacote só. Então vai ser uma lei, tudo que está aqui, mais a lei, que é a lei Aldir Blanc, a emergência cultural. Esse dinheiro que está para chegar no nosso município, no valor de R$333 mil. Então, nós
trabalhamos junto com a Secretaria de Cultura do Estado, pegamos algumas coisas de Prudente e Ourinhos e montamos essa que está aí hoje, certo? Para vocês terem uma ideia, nós já temos 83 artistas inscritos, de todos os segmentos da sociedade, e temos 7 espaços culturais inscritos também para essa verba, né? Então, estou pedindo a vocês que dêem uma olhada nela, porque ela vai estar completa. Por quê? Essa lei vem do governo federal, vem para o governo estadual, aí vai cair aqui. Nós vamos ter que cruzar dados de quem já recebeu R$600 emergenciais, se pessoas se inscreverem em outro município, e o conselho que vai bater o martelo. Então, essa é o que eu tinha que passar para vocês. Certo, senhor presidente? Certo, vereador? Alguma pergunta? Eu quero agradecer a participação do nosso secretário, senhor Frank, e muito obrigado. E dando sequência à nossa sessão ordinária, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Requerimento 060 de 2020. Requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio e para o ilustre diretor da Camargo Correia, solicitando as seguintes informações. Quais foram as obras realizadas pela empresa Camargo Correia, seja como primeira contratada ou terceirizada no município de Presidente Epitácio, com recursos oriundos da compensação ambiental da CESP, atualmente Grupo Votorantim, ou recursos da própria municipalidade, que encaminhe relatório detalhado constando histórico, planta, início e conclusão das obras. Josmael Barbosa Teraminense, vereador proponente. O requerimento de número 060/2020, de propositura do vereador Josmael Barbosa Teraminense, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 60/2020, de propositura do vereador Josmael, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 061 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente a seguinte informação. Se há a possibilidade da administração municipal autorizar novos produtores rurais a vender seus produtos na feira que fica localizada na Praça da Criança. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 061/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 61/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 062 de 2020. Requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente a seguinte informação. Se existe uma previsão sobre a manutenção, pintura na fachada do ESF da Vila Maria. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 062/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 62/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 063 de 2020.
Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssimo prefeito municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente a seguinte informação. Se existe uma previsão para a manutenção na Rua Vitória, quadra 20, e na Rua Antônio Brandão, quadra 2 a 4. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 63/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 63/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 064 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente a seguinte informação. Se há uma previsão para que a administração municipal venha a leiloar veículos que estão em situação precária no estabelecimento da Secretaria de Obras. No estacionamento da Secretaria de Obras. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 64/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 64/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 065 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente a seguinte informação. Se há previsão para que seja feita uma passarela elevada na Avenida José Vicente Júnior, em frente ao residencial Rosume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 65/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 65/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 066 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente a seguinte informação. Se há a previsão para a conclusão das obras existentes na Avenida dos IPs até o Anel Viário. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 66/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 66/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 067 de 2020. Requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que solicite do departamento competente, solicitando as seguintes informações. Qual os motivos determinantes para que a administração municipal terceirizasse os serviços laboratoriais? Qual foi a destinação viabilizada aos insumos e equipamentos existentes no antigo laboratório municipal após a terceirização? Que seja remetido o relatório constando comparativo dos custos enquanto o laboratório era municipal e os custos enquanto terceirizado. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 67/2020, de propositura do vereador Ivair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Está em votação.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 67/2020, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 068 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requerido de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Qual a data prevista para que a Prefeitura realize o calçamento dos passeios e construção de muro de fecho nos terrenos pertencentes à Prefeitura? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 68/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 68/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, público que aqui nos assistem pelo canal da Câmara. Requer a mesa, ouvido do outro plenário em sua forma regimental, que seja colocado em votação o projeto de lei 015/2020, Poder Executivo, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural, o CMPC e o Fundo Municipal de Cultura, o FMC, e da outras providências. Projeto de lei número 16/2020, do Poder Executivo, de 30 de julho de 2020, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel que especifica e dá outras providências. E o projeto de lei 18/2020, Poder Executivo, de 30 de julho de 2020, que dispõe a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional, especial e suplementar ao orçamento, o LOA 2020, e da outras providências. Tais projetos se encontram já foi colocado à disposição de todos os vereadores e que coloque hoje em votação para que todos possam dar prosseguimento aos projetos. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton Ferreira, solicitando a votação dos projetos de lei 016/2020, 015/2020, 018/2020, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Adenilton Ferreira foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade e dar uma boa noite para os caros colegas de trabalho, para aqueles que nos assistem online. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento para a prefeita, sentido em cima de outro requerimento que eu fiz, que ela deu uma resposta, que aqueles valores, eu acho, de 5 milhões ou 4 milhões e pouco, que foi destinado para os municípios que se encontravam em calamidade, né? Já veio 2 parcelas, no mês 6 e mês 7, mas eu fiz um requerimento, o nobre vereador Josmael também acho que assinou junto comigo, mas não veio os valores aonde foi aplicado essa verba em cima do requerimento que a gente pediu para que viesse valores onde seria aplicado, então não veio. Então eu estou fazendo um novo requerimento para que a prefeita nos fornece
aonde já foi aplicado essas duas parcelas desse repasse de verba para o município, né? Para a gente poder estar acompanhando e ver realmente aonde foi aplicado. Você entendeu? Então o requerimento seria sentido a isso, para que ela pudesse nos mostrar, né, para a gente poder estar explicando para a população que nos procura, aonde foi direcionado já essas duas parcelas que foi destinado para nós aqui. Porque até agora a gente não sabe para onde que foi, né? Então, no pedido do requerimento não veio a informação que a gente queria, marcando aonde foi investido, os itens, e não veio, né? Então, eu gostaria que esse requerimento fosse sentido a isso, para que ela mostre aonde foi aplicado essas duas parcelas aí do mês 6 e mês 7. O requerimento oral apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles levantarem. O requerimento oral apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais dos nobres vereadores. Excelência, Com a palavra o vereador Marlon de Mello. logo após os requerimentos orais são feitas as moções, eu gostaria de fazer uma moção de pesar pelo falecimento da genitora do prefeito de Venceslau e presidente da Unipontal, Jorge Duran, a senhora Dolores Duran Gonçalves, ocorrido hoje, e que o falecimento será amanhã às 9 horas no cemitério de Presidente Venceslau. Que a Câmara mande as nossas condolências ao presidente da Unipontal, entidade e associação que tão bem tem nos representado aí, junto ao governo paulista e ao governo federal. A moção de pesar é apresentada pelo vereador Marlon de Mello, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles levantarem. A moção apresentada pelo vereador Marlon de Mello foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Continuando a nossa sessão ordinária, eu solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 015/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos votar o parecer das comissões e, em seguida, o referido projeto de lei. Parecer conjunto 019 de 2020, de 31 de julho de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 015 de 2020, de 30 de julho de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, e o Fundo Municipal de Cultura, o FMC, e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josimael Barbosa Intraminense, membro. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 015/2020, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto 019/2020 ao projeto de lei 015/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados.
Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto de número 019/2020 ao projeto de lei 015/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei 015/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de Lei 015 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, e o Fundo Municipal de Cultura, FMC, e das outras providências. Artigo 1º, o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, e o Fundo Municipal de Cultura, FMC, serão regidos por esta lei, sendo instrumentos públicos de participação comunitária na gestão das atividades culturais do município da Estância Turística de Presidente Epitácio. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Política Cultural e o respectivo fundo serão vinculados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O artigo 2º, fica instituído o Conselho Municipal de Política Cultural no município da Estância Turística de Presidente Epitácio e como órgão colegiado de natureza consultiva e proponente que tem por finalidade auxiliar ao Poder Executivo Municipal na formulação de políticas culturais e acompanhar a execução de seus planos, programas e projetos no âmbito do município, observando critérios, determinações e competências descritas nas políticas nacional, estadual e municipal de cultura. O artigo 3º compete ao Conselho Municipal de Política Cultural orientar a administração municipal na implementação da política de desenvolvimento cultural, estabelecer normas para cadastro das entidades de natureza cultural, formular e aprovar uma proposta de política cultural para o município, que deve incluir políticas setoriais nas áreas de bibliotecas, museus, fomentos, as artes e promoção do patrimônio cultural. Estimular a democratização e descentralização das atividades de produção e difusão cultural no município, visando garantir a cidadania cultural como direito de acesso e fruição dos bens culturais, da produção cultural e da preservação das memórias históricas, políticas e artísticas. Assessorar e acompanhar a formulação e implantação do Plano Municipal de Cultura, contribuir na consecução da política municipal de cultura e na aplicação dos recursos públicos destinados à cultura, elaborar e aprovar regimento interno, contribuir com o Executivo Municipal na elaboração da proposta orçamentária destinada à execução da política municipal de cultura, elaborar normas e diretrizes de financiamento de projetos culturais, elaborar normas e diretrizes para convênios culturais, colaborar para o estudo e aperfeiçoamento da legislação pertinente à cultura, apoiar as promoções e as manifestações culturais no município, promover fóruns, debates e seminários sobre temas ligados às áreas culturais, promover a defesa, a conservação e a valorização do patrimônio e acervo cultural do município, emitir parecer sobre questões referentes ao tombamento e patrimônio histórico e cultural do município, fiscalizar as atividades culturais promovidas pela Prefeitura Municipal, bem como pelas entidades culturais conveniadas com o Poder Público Municipal, fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Cultural, analisando o desempenho dos programas e projetos, acompanhar as atividades culturais de entidades conveniadas com o órgão do Poder Público Municipal, participar da administração do Fundo Municipal de Cultura, contribuir com a elaboração de projetos e programas culturais para fins de acesso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Atividades Culturais do município, criar mecanismos que permitam sua comunicação com a comunidade, para que possa cumprir seu papel de mediador entre a sociedade civil e o governo municipal no campo cultural. Identificar e colaborar para a identificação no âmbito do município de Presidente Epitácio e região de bens de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico e adotar ou propor mecanismos para a sua proteção por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 4º, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o CMPC, será composto por 10 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes da forma seguinte: 5 representantes titulares e seus respectivos suplentes da sociedade civil a seguir:
1. Representante de instituições de ensino superior públicas de Presidente Epitácio. 1 representante e 1 suplente de instituições de ensino superior privadas de Presidente Epitácio. 1 representante do teatro, dança e cultura popular. 1 representante de artes visuais e literatura. E 1 representante da música. 5 representantes titulares e seus respectivos suplentes do Poder Público Municipal a seguir. 1 representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 1 representante da Diretoria Municipal de Cultura. 1 representante da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e 1 representante da Câmara Municipal de Vereadores. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 015/2020, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 015/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 015/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 016/2020, de 30 de julho de 2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Parecer conjunto 018 de 2020, de 31 de julho de 2020, das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 016/2020, de 30 de julho de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel que especifique das outras providências, quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Melo, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer 018, parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 016/2020, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 016/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto 018 das comissões ao projeto de lei 016/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 016/2020, de 30 de julho de 2020, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 016 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel que especifica e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação um imóvel consistente em um terreno sem benfeitorias, situado à Rua Juca Pita 2072, designado por lote número 10, objeto da matrícula 26.286 do cartório de registro de imóveis da comarca de Presidente Epitácio, com a seguinte descrição: localizado na quadra completada pelas ruas Cassimiro de Abreu, Iracema de Carvalho Noronha e Avenida Tibiriçá,
nessa cidade, comarca de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, medindo o dito terreno 10 metros, onde confronta com a citada rua Juca Pita, 96,6 metros pelo lado direito de quem da rua olha o terreno, onde confronta com o lote 09, o imóvel número 252 da rua Juca Pita, 96,6 metros pelo lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, onde confronta com o lote 11 do imóvel número 2094 da rua Juca Pita, e 10 metros nos fundos, onde confronta com a parte A, desmembrada da estância Santa Priscila, encerrando uma área de 966 metros quadrados. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput foi avaliado em R$ 241.500, conforme laudo de avaliação administrativa que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. A doação de que trata o artigo 1º dessa lei tem como objetivo a regularização dominial da via pública existente, denominada Rua Nivaldo Inácio dos Santos, devidamente oficializada pelo município pela Lei Municipal 2.355, de 14 de setembro de 2011, artigo 5º, transferindo o dito imóvel para o município, classificado como bem de uso comum do povo. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 016/2020 está em primeira discussão. E está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 016/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 016/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário promova a leitura ao projeto de lei 018/2020, ao parecer conjunto das comissões, para que possamos fazer primeira discussão, segunda discussão, primeira votação e segunda votação a este referido parecer. Parecer conjunto 020 de 2020, de 3 de agosto de 2020, das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 018 de 2020, de 30 de junho de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial experimentar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Testari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, e Josmael Barbosa Intraminense, membro. O parecer de número 020/2020 ao projeto de lei 018/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto 020/2020 ao projeto de lei 018/2020 de 30 de junho de 2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra agora-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer 020/2020 ao projeto de lei 018/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 018/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 018 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021,
LDO para 2020, abertura de decreto adicional especial suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício 2020 sobre Lei Municipal 2.807 de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal 4.320 de 64, crédito adicional especial no valor de R$ 689.801,90 para a criação das seguintes dotações orçamentárias. Crédito especial, equipamento e material permanente no valor de R$ 191 mil, obras de instalações, construção e equipamentos na creche no Jardim dos Pioneiros, R$ 498.801,90. Crédito suplementar no valor de R$ 2.401.766,63. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto 018/2020, de 30 de julho de 2020, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 018/2020, de 30 de julho de 2020, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 018/2020, de 30 de julho de 2020, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária, vamos iniciar o pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário promova a leitura das indicações apresentadas na sessão de hoje pelos nobres vereadores. Indicação 146 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o setor competente realizar novos testes no Covid e nas pessoas que já foram confirmadas e que estão curadas. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 147 de 2020, indico nos termos do regimento interno, reiterando a indicação 309 de 2018, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determine ao setor competente diminuir o canteiro central nas quadras 15 e 17 da rua Cuiabá. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 148 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determine o setor competente retirar a árvore existente na calçada da rua Natal 861. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 149 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determine o setor competente recapear a quadra 9 da rua Valdecir Miguel da Silva. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 150 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determine o setor competente instalar placas de identificação do nome da rua no bairro Jardim Real 2. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 151, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o setor competente plantar árvores no parque infantil e na academia ao ar livre no bairro do Jardim Renascer. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 152 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o setor competente limpar e roçar o bairro Vilagem Lagoinha, principalmente os canteiros centrais. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 153 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o setor competente limpar e roçar as quadras 20 e 21 da Avenida Tibiriçá. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 154 de 2020, indico nos termos do regimento interno, reiterando a indicação 29 de 2020,
a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente em instalar iluminação pública na ciclovia da Rua Rio Branco, ao lado do Pasto. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 155 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente em estudar a viabilidade de alterar à mão o sentido do tráfego na quadra 2 da Rua Fernando Costa. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 156 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente a proposição de projetos, lei complementar, contendo as correções necessárias para alterar o artigo 4º e 5º da Lei Complementar 87 de 2010, adequando a quantidade dos servidores públicos municipais e das funções gratificadas às necessidades atuais da estrutura funcional da Secretaria Municipal de Saúde. Envio em anexo minuta de sugestão para as alterações mencionadas. Marlon de Mello, vereador proponente. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, conforme a inscrição do vereador Evair Luiz, está aberto o microfone para sua utilização. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores e cidadãos que nos escutam. Com a atual crise da saúde, na economia e na política que estamos atravessando, muitas pessoas têm se pronunciado, apresentando opiniões sobre assuntos que nos preocupam como sociedade. De um lado, este cenário nos revela que há muitas e diferentes opiniões, o que é natural e desejável em uma democracia. De outro, nos provoca algumas reflexões. Há, apesar de diferentes opiniões, uma disposição para dialogar e construir soluções conjuntamente? Muito se tem falado sobre democracia, mas será que estamos nos comportando de acordo com o verdadeiro espírito democrático? O atual cenário nos mostra que a sociedade se encontra polarizada, pois tudo é visto a partir da perspectiva de esquerda e direita e do nós contra eles. Este modo de compreender a realidade acaba tomando conta de nós e engolindo as nossas vidas. Muitas vezes nem percebemos que até mesmo em nossas casas, com nossos familiares e amigos, estamos fechados em nossas convicções, deixando de ouvir outras ideias que podem ampliar e melhorar o nosso modo de pensar. Quanto perdemos com isso, impedindo que o valor das diferentes perspectivas enriqueça a nossa compreensão da realidade? Quanto deixamos de crescer quando nos recusamos de aprender com a riqueza do outro? Gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, para o fato de não mais podermos permanecer cegos frente às consequências deste comportamento na política, porque, no fundo, ela destrói a própria política. Ele nos desune e nos paralisa. Ele faz com que a gente se preocupe mais em apontar os problemas que em construir soluções. Como teremos uma sociedade melhor nos comportando desta maneira? Que cidade deixaremos para os nossos filhos e netos? Qualquer criança é capaz de apontar problemas. Isso é fácil, mas precisamos de pessoas adultas para construir soluções. A política é o contrário da guerra. A política existe para que a gente consiga resolver os problemas pelo diálogo e tenha um objetivo final de realizar o bem comum. E o bem comum não é o bem de classe, de grupo ou de uma elite.
O bem comum é o bem de todos. É o bem comum de todos naquilo que todos nós temos em comum. Cada um de nós, cidadãos de Presidente Epitácio, é único e irrepetível. Esta riqueza é de nossa cidade. Mas apesar de sermos únicos e irrepetíveis, nós compartilhamos assuntos comuns pelo fato de vivermos numa mesma cidade. Devemos cuidar de nossas ruas, de nossas escolas, de nossos hospitais. Portanto, cada um de nós precisa contribuir, dando a sua resposta, para juntos realizarmos o bem comum em nossa cidade. Só realizaremos este bem comum se ouvirmos a todos, se levarmos em consideração as ideias de todos e, sobretudo, se estivermos comprometidos com a construção de soluções que visem o bem de todos. Precisamos nos unir. Este é o verdadeiro espírito democrático. É importante apresentarmos os nossos posicionamentos e defendê-los, mas devemos fazê-lo sempre com o objetivo de contribuir para o bem de todos e não pelo simples embate. Sozinhos não somos capazes de ver e de compreender os vários aspectos da realidade, que é complexa. Juntos somos capazes de ver mais, de compreender melhor e de ir longe. Juntos podemos construir soluções para fazer de nossa cidade e de nosso país lugares melhores para os nossos filhos e netos. Juntos somos capazes de fazer mais. Unidos fazemos mais. O bem comum em nossa cidade é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade de cada um que assume um mandato político e é responsabilidade de cada cidadão. Todos importam e a contribuição de cada um é necessária. Assim, nos desenvolveremos verdadeiramente como pessoas. Assim, desenvolveremos a nossa cidade. E assim, fortaleceremos a democracia em nosso país. Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, conforme inscrito, solicito ao vereador Marlon de Mello que utilize os microfones para o seu pronunciamento. O vereador cancelou a sua participação na sessão quanto ao seu pronunciamento. Encerradas as matérias para esta sessão de hoje, eu quero agradecer a presença do secretário de Turismo e Cultura, do contador que esteve presente aqui para explanar sobre os projetos de lei, dos vereadores presentes e de todos que nos acompanharam de suas casas através da internet. Quero convidá-los a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que se dará dia 17 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Dia 10 de agosto, exato. Dia 10 de agosto, às 19 horas, nesta Casa de Leis. E eu quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite e declaro a sessão encerrada. Meu muito obrigado a todos.